Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre cisto de Baker, e é uma patologia relativamente comum que a gente tem na região posterior do nosso joelho. Então, se você não sabe exatamente o que é, a definição dessa doença, o quadro clínico, a resolução dela e como que a gente pode entrar com a parte do tratamento, fique ligado nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês algumas informações que são bastante relevantes para a sua clínica. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Beto Kashimoto. Se você não conhecia esse canal, seja muito bem-vindo. Fisiortop é aqui onde eu falo tudo sobre ortopedia, traumatologia e hoje especificamente a gente vai falar sobre o cisto de Baker. Essa que é uma doença relativamente comum no nosso joelho, é um acúmulo de líquido sinovial na região posterior da nossa fossa poplítea. Por isso que é também chamado de cisto poplíteo. Então por que isso acontece, Beto? Bom, ainda não se sabe exatamente todas as causas para a formação do cisto de Baker, mas basicamente é quando acontece uma produção em excesso do nosso líquido sinovial, ou seja, o líquido sinovial ele recobre todas as nossas cartilagens dentro do nosso joelho e ele está envolto pela nossa cápsula articular. E o excesso na produção desse líquido pode ser por algum processo inflamatório em outra região do nosso joelho, de repente uma tendinopatia de pata de ganso, uma tendinopatia dos isquiotibiais, ou você pode ter de repente uma bursite suprapatelar, infrapatelar, ou você pode ter alguma lesão degenerativa do seu menisco, ou uma lesão, uma contusão óssea, um edema ósseo, que pode ser oriundo aí de um dos seus côndilos femorais ou tibiais, enfim. Qualquer processo que pode levar a um excesso de produção do líquido sinovial, isso pode fazer com que haja um processo de herniação desse líquido juntamente com a sua cápsula articular. Então acontece uma distensão dessa cápsula posterior, um acúmulo de líquido nessa região que é muito perceptível e inclusive palpável pelo próprio paciente. Então ele chega relatando dor na região da fossa poplítea e a palpação, ou seja, já entrando dentro do diagnóstico clínico, a gente pode palpar uma massa, às vezes pequeno, como uma bolinha de gude, ou às vezes maior, como se fosse uma bola de ping-pong, e o paciente ele apresenta dor. É claro, isso é uma patologia benigna, isso pode apenas ser um achado dentro de uma ressonância magnética. O paciente ele pode ter, inclusive, e não apresentar sintoma algum, porém, quando ele se torna sintomático, geralmente ele atrapalha bastante a qualidade de vida do nosso paciente, porque ele começa a sentir dor na região posterior do joelho para levantar, para baixar, para correr, para fazer as suas atividades, e isso eventualmente o leva a um médico para fazer um primeiro diagnóstico. Esse médico pode fazer um diagnóstico apenas clínico ou pode solicitar um exame de imagem, que geralmente é uma ressonância magnética, numa ponderação em T2, onde vai acontecer então um hipersinal dessa imagem do cisto na região posterior, podendo comprovar então clinicamente a presença desse cisto. E pensando em tratamento, obviamente que a gente precisaria retirar as atividades do paciente que possa estar exacerbando esse quadro, caso ele já tenha uma lesão pregressa ou caso ele esteja no overtraining, ele esteja fazendo muitos exercícios, então a gente vai ter que reduzir um pouquinho dessa carga. E dentro do tratamento fisioterápico, nós podemos lançar mão aí de recursos físicos, eletrotermofototerápicos. E eu só faço uma ressalva porque a região da fossa poplítea ela é extremamente sensível e lá nós temos algumas estruturas que a gente chama de nobres, Nós temos a artéria poplítea, nós temos inervação passando por essa região. Portanto, se você vai fazer a aplicação de uma crioterapia ou de uma termoterapia, muito cuidado, especialmente com a crioterapia, ou seja, a aplicação de gelo local, protegendo a região, colocando um paninho bem fino, úmido de preferência, para que haja uma transferência maior desse frio para a região a ser tratada, mas sempre com muito cuidado para que não ocorra queimadura por frio. E a mesma coisa, obviamente, com o calor. Dentro dos recursos de eletroterapia, também um pouquinho de ressalva e cuidado com o nosso ultrassom. Eu particularmente não gosto muito de usar ultrassom nessa região, porque por conta dessa questão molecular, isso pode estar alterando também algumas regiões indesejáveis, como a própria artéria, a parte vascular ou a parte nervosa. O laser é uma boa recomendação, também com suas ressalvas em relação a quais pontos você vai fazer a sua aplicação. E uma das coisas que funciona bastante é a terapia manual de fato. Colocar esse membro numa posição elevada, você fazer toda uma liberação ganglionar, liberação de linfonodos, fazer uma drenagem para toda essa região, principalmente dos linfonodos posteriores do joelho, e depois associado a todo um trabalho de força muscular. A gente sabe que
Se você tiver uma boa estabilização muscular nessa região, ocorrerá menos estresse sobre as regiões articulares e ligamentares, e isso tem uma menor propensão a futuramente ter o retorno desse cisto de Baker nesse paciente, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado das informações desse vídeo. Se você gostou, já dá o seu like, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo, né, com as pessoas que você acha que pode se beneficiar, inclusive pacientes, né? De repente você tem algum paciente que gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse cisto, que de repente ele já teve e você tratou, ou algum familiar ou algum amigo que possa se beneficiar de forma preventiva dessas informações. Inclusive, clica aqui na logo para que você possa se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para você poder receber todas as informações de novos vídeos e nos vemos então no próximo. Valeu, gente!